outra pesquisa importante visando buscar a sustentabilidade, também a estabilidade da produção em solos siltosos, tem a ver com a busca por forragens, por culturas que possam ser colocadas numa rotação e que essas culturas possam de alguma forma auxiliar nessa produção. O que vocês estão visando aqui nesse momento com a pesquisa, André? Bom, aqui nesse ensaio a gente está trabalhando com a avaliação de sistemas de rotação de culturas com foco em soja. Então nós temos a soja como cultura principal na nossa área e a gente rotaciona outras culturas, sejam elas forrageiras, de cobertura ou também culturas de grãos. Com isso a gente busca uma intensificação mais sustentável do nosso sistema de produção, ou seja, extrair mais grãos, mais forragens, com um menor custo econômico e também o custo ambiental das áreas. Mas a ideia é sair daquela rotação tradicional de milho e soja, né? Isso, a ideia é nós avaliarmos, compararmos outros sistemas de rotação com a rotação milho e soja. Então a gente tem a rotação milho e soja como sendo o padrão, soja na primeira safra, milho na segunda safra. Lembrando que tem aquela dificuldade de introdução da segunda safra de milho, que precisa ser no tempo certo e na condição melhorada ali de adubação, enfim. Correto, correto. A gente sabe que na região a produtividade de milho é um pouco limitada por esses fatores que você comentou. Por isso que a gente busca outros sistemas que possam ser mais rentáveis para o agricultor em comparação ao soja e milho. Muito bem. E daí o que vocês estão testando e o que está se mostrando eficiente aí? Aqui nós estamos no meio de uma parcela onde a gente utiliza inclusive o gergelim nesse sistema de rotação. Então nós temos um tratamento que rotaciona o gergelim com a soja em um ano e no próximo ano entra soja e braquiária. Então é uma rotação bianual. Nós colocando uma cultura forrageira em um ano, que é a braquiária, então soja na primeira safra, braquiária na segunda safra, no próximo ano, na mesma área, que é essa área que nós estamos aqui, soja com gergelim. Então a cada 2 anos, um ano entra uma forrageira para aporte de massa, controle de nematóide e tudo mais, e no segundo ano da rotação entra uma cultura de grãos que é o gergelim. E vamos lá, a ideia, começando com o gergelim, a ideia é garantir uma renda para o produtor. Exatamente. Nesse sistema de produção, soja braquiária, soja gergelim, a gente colocou o gergelim no sistema por quê? Porque a região já é uma região que tem aptidão para gergelim, certo? E também uma forma de agregar renda ao produtor. E o que o gergelim ajuda nessa ciclagem do solo, enfim, como é que ele participa dessa reestruturação, desse sistema, Certo. composto? Quando a gente fala desse sistema, tem que pensar no conjunto, Então a gente tem braquiária produzindo massa, controle de nematóides, O residual da palha dessa braquiária, ela permanece para a próxima soja e inclusive para o próximo gergelim. Então o gergelim nesse sistema, ele entra praticamente que exclusivamente como uma fonte de receita a mais, certo? O gergelim por si só ele não é uma cultura que consegue romper muitas camadas do solo. A gente sabe que ele tem um certo controle, uma capacidade de controle de alguns nematóides e tudo mais, mas ela é uma cultura que não aporta tanta massa para o nosso sistema, E mesmo a qualidade química e física dessa massa é muito fácil de degradação. Então não é uma massa que permanece ao longo do tempo. Ou seja, ele vem mesmo como um fator de lucratividade ali, ou de renda para o produtor. Isso, exatamente. Ele vem mais como um fator de renda no sistema soja braquiária, soja gergelim. Agora, dá para ver mudança no solo quando esse sistema está empregado? O que vocês já conseguem avaliar? E principalmente quando a braquiária está ali atuando, O que ela traz de diferença para o sistema? Certo. A gente sabe por outros experimentos também que a braquiária ela tem essa capacidade de agregação do solo, de ciclagem de nutrientes, seja ele fósforo, potássio, ou micronutrientes também ela cicla, por causa da produtividade de massa que ela tem, a continuidade de poros devido ao sistema radicular dela. E aqui nessa parcela
o primeiro ano que a gente coloca gergelim em cima da rotação com braquiária. Então, nesse ensaio, de modo geral, ainda é um pouco cedo para nós termos essas diferenças tão significativas na parte estrutural do solo, certo? Mas aqui nessa parcela que o ano passado teve braquiária e depois veio a soja, a gente consegue observar que a braquiária ela conseguiu, né, manter a palhada, né? A gente vê palhada de braquiária sobre a superfície do solo. Então, consequentemente, né, é um período maior que o solo fica coberto, evitando aqueles problemas quando entra uma cultura como a soja, de selamento, né, ou outros problemas intrínsecos dos solos mais siltosos. Ou seja, você já começa a preparar o solo para deixar uma produção mais estável, inclusive para a soja. Isso, exatamente. O foco do sistema de rotação é isso, é manter a estabilidade ao longo do tempo. Então, por isso que a gente pensa uma cultura que aporta a massa, essa massa ela perdura por mais tempo, né, que é a braquiária, 1, 2 anos ela mantém em superfície, e o gergelim, que é uma cultura que não aporta a massa. Mas o importante é que a gente avalie o sistema ao longo do tempo. Isso que é o importante, que a gente avalie a estabilidade, é isso que a gente busca com os sistemas de produção. André, vamos entender um pouquinho dessa dificuldade do solo siltoso, principalmente para a soja, né, que você acabou de relatar aí, que a gente já contou em episódios anteriores, mas não custa a gente reforçar aqui. Como é que é essa história? O que o solo siltoso ele traz de consequência aí para a soja, por exemplo? Certo. O silt, né, a presença do silt no solo, ou a grande presença da fração silt no solo, ele imprime principalmente características físicas muito particulares para o solo. Então, o solo está muito seco ou o solo está muito úmido. O intervalo de friabilidade, que é o intervalo ideal para as operações agrícolas, é muito estreito. Então, ou ele está muito seco ou está muito úmido. Essa é a principal dificuldade. Em cima disso, a gente tem problemas de semeadura, ou seja, o sulco de semeadura ora fica espelhado, ora a semeadora não consegue fechar adequadamente o sulco, né? Ou vamos supor que tem uma precipitação excessiva sobre o solo que foi semeado, né? A gente tem uma desagregação desse solo muito fácil e um selamento superficial se a superfície do solo for ressecada pelo sol posteriormente. Então essas são as principais dificuldades do silt no estabelecimento da cultura da soja, certo? E quando a gente trabalha com aporte de massa, aporte de palha nesse sistema, a palha vem muito a calhar, por quê? Porque a palha auxilia na interceptação da gota da chuva, que é o agente causador da desagregação e do selamento superficial. Então a gota impacta na palha, perde energia e chega até o solo tranquilamente. Outro aspecto importante da palhada no sistema é que ela evita o ressecamento rápido da superfície do solo. Então a palha, sob a palha, né, o solo ele fica úmido por mais tempo. E quando o solo está úmido, a soja consegue emergir normalmente, certo? O problema ocorre quando há esse impacto direto da gota na superfície do solo, a desagregação e o ressecamento da superfície. E então ter essa cobertura do solo é fundamental para o sistema e para a produção em solo siltoso. Sim, a gente tem visto isso e tem visto mesmo em lavouras comerciais alguns cases que a manutenção da palhada é fundamental. Porém, tudo em excesso faz mal. Se nós tivermos muita palha também é prejudicial, porque aí a gente não vai conseguir plantar direito em cima desse solo. E outra questão, além da quantidade, a gente tem que ter uma distribuição da palha da forma adequada. Porque é muito difícil nós regularmos uma semeadora quando a gente tem um fatiamento de palha, oriundo talvez de uma má distribuição da própria braquiária no momento da semeadura, ou da má distribuição da palha da cultura anterior no momento da colheita, seja ela soja, seja ela gergelim, próprio milho, né? Então a gente tem que ter uma distribuição adequada dessa palha. Então a gente tem que ter palha, tem que ter uma quantidade adequada e uma distribuição também adequada. Muito bem. E aqui a gente vê a presença dessa camada, então, já de proteção no solo. E, de alguma forma, esse solo vai sendo modificado? Com certeza, porque veja aqui, né, nessa quantidade de palha aqui, então nós estamos mais ou menos um ano depois da braquiária do ano anterior, certo?
e ainda resta certa quantidade de palha de braquiária e a própria palhada de soja. Essa palha que está aqui em superfície vai desencadear todo o desenvolvimento da comunidade microbiana e macrobiana do solo, né? Macrobiológica do solo. Então, por exemplo, alguns agentes estruturadores do solo, sejam eles minhocas, coleópteros, né, que são os besouros e tudo mais, eles vão começar a estruturar esse solo. Então, consequentemente, vai mudar a estrutura e o arranjo físico desse solo. A gente acabou de mostrar para vocês uma área com gergelim onde existia ainda os restos ali da braquiária. Mas por que a braquiária deixa esse resto, essa camada protetora sobre a terra? Aqui a gente está numa área que foi plantada há 60 dias. Isso, 60 dias. Essa é uma braquiária que ela entra na rotação com o gergelim, certo? E foi semeada há 60 dias. Qual é a característica dela? Então aqui ó, a gente já pode ver, né, nessa planta a capacidade dela de formar massa, né? Então aqui nós estamos numa região de baixa altitude, com uma temperatura maior, então as plantas elas vegetam bastante. 60 dias aqui já tem uma massa considerável, também um sistema radicular bastante agressivo, né? Então todo esse sistema radicular aqui, quando ele está dentro do solo e a planta morre e ele decompõe, deixa microgalerias nesse solo, né, onde vai contribuir para a infiltração de água, a entrada também de oxigênio para dentro desse solo, certo? Além de toda a parte de ciclagem de nutriente. Então a braquiária ela consegue extrair nutrientes de camadas mais profundas e depositar na parte superficial do solo através da matéria seca produzida. E na sequência vem o plantio da soja. Isso, na sequência, então mais ou menos nos meses ali de julho, agosto, a gente desseca a braquiária e prepara a área para a semeadura da soja no mês de outubro. E a soja já encontra um outro ambiente ali então. Com certeza, um ambiente como esse, com uma palhada em superfície para a semeadura da soja, é um ambiente muito mais estável. Ou seja, eu consigo semear com maior segurança, principalmente naqueles primeiros dias onde as chuvas ainda são incertas, né? E a gente corre um risco também de alguns períodos sem chuva no início da janela de semeadura. O sistema ou a forma como vocês estão pensando, dá para introduzir ainda integração lavoura-pecuária? Com certeza. Aqui nesse dispositivo experimental, em função do tamanho das parcelas, proximidade com outras culturas, fica inviável a gente colocar o animal aqui em cima. Porém, com certeza, a nível de lavoura comercial, essa é uma possibilidade que o agricultor tem. O produtor que tem o componente animal dentro da própria propriedade, ele pode colocar aqui em cima para o animal pastejar, ou seja, cortar um pouco dessa matéria seca que está em superfície, até para conseguir ajustar a própria quantidade de massa em superfície, certo? E quando o animal pasteja, ele também estimula o crescimento radicular dessa cultura. Então a gente tem um maior crescimento radicular com o pastejo animal. E isso contribui mais ainda para essa ciclagem de nutriente e também a estruturação do solo em subsuperfície. Principalmente nesse solo nosso que é um solo siltoso. Por quê? O solo siltoso, quando ele está muito úmido, ele se torna uma massa de solo. E a gente não quer isso, a gente quer um solo estruturado, né, que tem um balanço entre oxigênio, umidade e nutrientes de forma adequada para as culturas. Muito bem. Você viu então que rotação de cultura também é fundamental para essa estabilização da produção, principalmente quando a gente está falando de solos siltosos. A gente vai mostrar para vocês mais um exemplo de rotação que agora tem a ver com o milho, certo? Isso, exatamente. Um sistema de rotação que entra o milho também no arranjo de culturas. Vamos lá ver então. Aqui está o outro sistema que tem se mostrado bastante promissor em termos de rotação de culturas e coloca o milho nessa rotação. Como é que é esse sistema, André? Isso, esse é um sistema bianual também, só que nesse caso a gente considera
um ano soja, na segunda safra entra o estilosantes, na próxima safra entra o milho sobre o estilosantes, em consórcio com o estilosantes. Então ele é um sistema que também, assim como que nós vimos anteriormente, que a braquiária aporta palha, né? Nesse caso o estilosantes também aporta palha, mas uma palha com uma quantidade de nitrogênio bem maior. E nesse caso o milho consegue aproveitar esse nitrogênio. Por conta do estilosante, que é uma leguminosa. Isso, por conta do estilosantes, que é uma leguminosa. E como é que é feito passo a passo? Em que momento eu planto a soja, em que momento o milho vai entrar nesse sistema? Certo. No primeiro ano, no mês de outubro mais ou menos, a gente semeia a soja aqui na região. A soja vegeta, a gente colhe ela mais ou menos início de fevereiro, meados de fevereiro. Logo na sequência semeia o estilosantes, ele fica vegetando até novembro, início de dezembro do próximo ano, onde ele é manejado, seja ele roçado, dessecado ou rolado com rolo faca, e entra o milho final de dezembro, início de janeiro. Então é um milho, a gente considera eles como sendo safra, mas é um milho com uma chance muito grande de ter água durante todo o ciclo. E isso é importante, um fator primordial para a nossa região aqui, para o sucesso da segunda safra ou mesmo da safra, é a água, né? Ou seja, você transfere o milho para um período onde ele vai ser beneficiado pela água, e isso responde em produtividade? Isso, com certeza. Aqui nós tivemos parcelas que atingiu produtividade de até 186 sacas de milho sobre estilosantes, em um solo com alto teor de silt e profundidade basicamente em torno de 50 a 60 centímetros. Isso é uma produtividade bastante alta para nós. E dentro desse sistema, a vantagem é que eu consigo a rentabilidade com a soja e também com o milho, no final das contas. Exatamente. Em outros dispositivos experimentais, a gente viu que quando entrava com estilosantes no sistema, a soja ela tinha um desempenho melhor. Então aqui a gente repensou esse sistema de rotação e colocou soja, estilosantes. O estilosantes ele precisa de um período maior para criar matéria seca, para produzir matéria seca, né? E então nós introduzimos o milho sobre o estilosantes. Então, a cada 2 anos, um ano nós temos a receita da soja e um ano nós temos a receita do milho. Não ficamos nenhum ano sem receita. Mas daí no próximo ciclo volta a soja, então? Exatamente, no próximo ciclo retorna a soja e recomeça o ciclo bianual da rotação. E a soja também tem essa influência positiva em produtividade? Com certeza, a soja após o estilosantes a gente tem visto em outros ensaios que tem uma resposta, porém essa resposta ela não é por longos períodos de tempo, ou seja, 2, 3, 4 anos. Ela vai responder no primeiro ano melhor, no segundo ano ela já cai um pouco a produtividade e aí já tem que retornar o estilosantes no sistema. Por isso a rotação. Por isso a rotação bianual, exatamente. Muito bem. Nesse caso aqui dá para a gente ver aqui o estilosante? Sim, dá. A gente consegue ver o resíduo, né, da palhada desses estilosantes que ainda não foi decomposto. Vamos mostrar para o pessoal então? Sim. Como é que é essa camada deixada pelo estilosante? Ela é volumosa? Sim, no momento da semeadura do milho, então esse milho aqui ele foi semeado em cima de uns estilosantes que permaneceu em torno de 9 meses vegetando. Nós atingimos 8 toneladas de matéria seca, então é uma camada bastante considerável. A palhada do estilosantes ela tem uma decomposição mais rápida do que a palhada da braquiária. Mas mesmo assim a gente consegue observar aqui no solo que ainda tem resíduos do próprio estilosantes. Inclusive, né, tem muitas plântulas de estilosantes que estão emergindo. E essas plântulas elas vão ficar vegetando até a próxima soja. E o estilosante ele faz a mesma ciclagem também com o solo que a braquiária faz? Sim, ele cicla também nutrientes, né? Além disso, ele tem um sistema pivotante, sistema radicular pivotante bastante agressivo, que ele faz um poro bastante considerável em profundidade no solo, né? E cicla esse nutriente trazendo de camadas mais subsuperficiais para a superfície do solo e disponibilizando. E o forte do estilosante é o nitrogênio? Exatamente, o forte do estilosante, né, diferentemente da braquiária, é o aporte de nitrogênio para o sistema. Então ele vai conseguir aportar 150, 200 kg de nitrogênio tranquilamente com uma produtividade de 8, 10 toneladas de matéria seca. O produtor consegue substituir o nitrogênio com o estilosante? Não dá para dizer exatamente que ele pode substituir, porque o nitrogênio que está na palha dos estilosantes, ele precisa ser
a palhada precisa ser decomposta para ele ser liberado para a cultura. Então, isso leva tempo, né? Existe um delay, existe uma liberação lenta, entre aspas, desse nitrogênio, né, que vai acontecer durante todo o ciclo da cultura, certo? Mas vai disponibilizando mais nitrogênio. Com certeza, com o passar dos dias vai disponibilizando esse nitrogênio. Então a gente tem mais uma garantia de nitrogênio no sistema de produção. E também, para nós estabilizar a matéria orgânica, transformar palhada, que é material orgânico, massa seca, em matéria orgânica, que é estabilizada no solo, a gente precisa ter nitrogênio no sistema para equilibrar as relações carbono-nitrogênio. Então tudo isso vai ser favorecido quando a gente tem uma leguminosa no sistema. No final, melhoria do solo também vai acontecendo. Com certeza, a gente espera que haja sim uma melhoria nesse solo, né, sobretudo por essa capacidade dele de produzir um volume considerável de matéria seca com uma relação CN bastante favorável ao nitrogênio. Esse aqui é o famoso estilosante dessa pesquisa de rotação. Ele acabou de ser plantado, tem cerca de 40 dias? Isso, mais ou menos em torno de 40 dias. E você percebe que ele ainda não ocupou o espaço dele e tem até a concorrência aí dos matos, das ervas daninhas, né, André? Exatamente, essa é uma dificuldade do estilosantes, o estabelecimento dele. Ele tem um estabelecimento muito lento, um crescimento lento, consequentemente a mato-competição é grande. Então nos primeiros dias ele compete bastante com as plantas invasoras, mas posteriormente, com o avanço do período a entrada do período da seca, né, ele consegue se sobressair frente às demais. Ele não é exigente em água, então? Ele tem uma certa exigência, porém, como o sistema radicular dele é bastante agressivo, consegue penetrar no solo e atingir camadas mais profundas, né? Então ele consegue acessar uma maior quantidade de água. E dentro daquele sistema que a gente apresentou, que a gente está apresentando, ele vai ficar aqui até pelo menos o próximo plantio do milho? Isso, ele fica aqui basicamente até novembro. Então até junho, julho ele consegue desenvolver uma massa, depois ele estabiliza e com o retorno das chuvas ali final de setembro, início de outubro, ele volta a crescer e desenvolver massa. As vantagens a gente já viu, mas e as desvantagens ou os cuidados especiais que o produtor tem que ter ao introduzir o estilosante na rotação de cultura dele? A principal desvantagem dele é esse crescimento inicial lento, ou melhor, antes disso, o custo de aquisição de semente dele ainda é um pouco elevado, certo? O crescimento inicial dele é um pouco lento, então tem essa problemática de mato-competição. Depois, no momento da semeadura, o agricultor ele vai ter que fazer um manejo nessa palhada, né? Seja roçando, seja rolando ela, para conseguir semear o milho sobre os estilosantes. Dessecar não adianta? Ele consegue dessecar, né? Desde que seja de forma mais antecipada. Desseca, né? Com 20, 30 dias vai dar uma baixada na palhada, ele consegue plantar em cima disso. Mas, de qualquer forma, o estilosante ele tem se mostrado eficiente nesse sistema. Aqui nas áreas de silt está ainda no primeiro, segundo ano dos estilosantes, mas em outras áreas mais arenosas, mesmo em áreas de textura mista, a gente vê o estilosantes como uma alternativa bastante bacana. Plântulas de estilosantes com 40, 50 dias, aqui dá para ver a raiz pivotante, né? Aqui a gente puxou, arrancou a parte de baixo, mas ela é bem mais longa. E essa é a raiz que vai crescer e vai formar a galeria vertical, favorecendo entrada de água, aeração do solo, a própria atividade biológica do solo se vale desses macroporos formados por raízes de plantas. E é essa raiz que vai permitir que essa planta ela se desenvolva ao longo do período seco. Exatamente. Essa raiz aqui, como ela é uma raiz bastante agressiva, que vai em profundidade, né? Ela vai acessar a profundidade, camadas mais profundas que têm uma maior quantidade de água, ou que reservam mais água por um período maior. Então ele vai conseguir acessar.